seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Marcela Freitas Eu sou a Raquel Aquino. e esse é mais um episódio do podcast Sangha Yoga. E hoje o tema é fuga versus refúgio. Bom, quando a gente pensou nesse tema, é porque nesse mês, fizemos um retiro, o primeiro retiro que nós organizamos juntas, como Sangha Yoga. E quando a gente pensa em retiro, de se retirar, muitas vezes pessoas procuram um retiro de yoga para fugir da rotina. Dar E uma aí, respirada, é, sair e da correria. E aí me veio um pensamento assim na cabeça que até compartilhei com a Má, que é das poucas coisas da minha vida que eu falo assim, faria diferente, até me arrependo um pouco, são escolhas que eu tomei na minha vida por fuga, por fugir. Aí veio essa ideia, qual é a diferença entre fuga e refúgio? Antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre o retiro. Vamos compartilhar um pouco com o pessoal como foi essa experiência de um final de semana, que foi um retiro de yoga, muito focado na experiência mesmo das práticas de yoga na montanha, no inverno, no frio. E aí, por que foi na montanha? Porque, gente, a gente pode fazer de várias formas, né? Retiro no verão, retiro no inverno. Como a Kel comentou, né? O primeiro retiro juntas. E eu já tinha feito sozinha retiros de verão. E eu já senti uma necessidade, porque é outra pegada, né? O inverno a gente fica mais introspectiva, naturalmente. E aí a gente pensou, não, então vamos fazer um retiro na montanha, que já é um lugar propício, né, para tudo que a gente queria oferecer e tudo que a gente queria que as pessoas realmente vivenciassem ali, né? Sim. E a gente escolher fazer num lugar, né, que é na montanha, o nome é Casa na Montanha mesmo, né, do sítio que recebeu a gente, me remeteu muito a algumas histórias da mitologia hindu, em que no meio do caos, Shiva, a consciência, ia para Kailash, a montanha, buscar discernimento. E aí isso acabou sendo uma inspiração mesmo, né, para nossa programação, de falar, bom, estamos buscando ali a nossa montanha de discernimento, o nosso refúgio e não uma fuga. Porque eu acho que fuga, quando a gente tá fugindo de algo, a gente tá escolhendo não enfrentar. A gente tá camuflando, né, ou procrastinando uma É. decisão que precisa ser tomada. E a fuga, muitas vezes, na nossa vida também, ela acontece de outras formas, né? Então, algumas pessoas adquirem hábitos compulsivos, né? Por exemplo, com comida, ou com álcool, ou com drogas, né? Querendo realmente, sim, não quero estar consciente da minha vida. Quero acessar uma outra realidade que não a realidade de É, verdade. e o retiro, ele não é diminuir a consciência, é o contrário. Ao contrário. Né? É a gente enxergar as coisas de uma outra perspectiva, como se a gente subisse lá na montanha para ver do alto, ver de longe as nossas circunstâncias, a nossa situação e poder fazer escolhas com uma outra perspectiva. E isso de conseguir se enxergar de fora, né, é muito maluco, né? Mas a gente, quando trabalha, assim, o estar presente, estar consciente, a gente se pega numa situação dessa. Não é algo simples que a gente conquista da noite pro dia, é um trabalho, mas que realmente você consegue olhar para a situação e falar, tá, o que temos aqui e o que vou fazer com isso, e o que eu quero fazer com isso. E sair realmente daquele fluxo automático, né? Que muitas vezes eu acho que tem decisões que são tomadas no sentido de fugir mesmo, mas muitas são inconscientes, né? A pessoa não tá pensando, eu vou beber hoje aqui compulsivamente para esquecer isso. Muitas vezes acontece dessa forma, é consciente. Mas outras vezes não, né? É como se tivesse tão nebuloso as circunstâncias que você inconscientemente toma atitudes que vão camuflar aquilo que você não quer enxergar ou não quer
enfrentar. E é muito maluco pensar que geralmente são coisas ruins, né? Hábitos ruins. Quando é fuga, né? E pra mim é exatamente assim esse ponto de diferença, que a fuga você tá escolhendo não ver algo, você tá fugindo de algo. E o refúgio, você tá escolhendo por algo, né? Você tá dizendo sim pra alguma coisa quando você busca um refúgio. E quando você tá fugindo, você tá só negando algo. Sim. E aí quando a gente só nega e não escolhe, qualquer coisa pode ocupar esse lugar e você não faz uma escolha por si mesmo, por eu me conheço, eu sei que isso vai me fazer bem, e aí você escolhe. Não, você tá só rejeitando uma coisa e aí daí qualquer coisa serve. E é aquilo que fala, né? Quando você não escolhe, a vida vai escolher por você, ou alguém vai escolher por você, e aí você vai para um outro cenário, e isso vira até um hábito, né? E quando você às vezes para e olha para sua vida, você fala, cara, quantas coisas daqui eu escolhi, né, estar aqui, eu escolhi estar vivenciando. Obviamente, circunstâncias, né, acontecem, a gente não tá no controle de tudo, na verdade, a gente tá no controle de nada, mas de você realmente conseguir pensar sobre aquilo, encarar como deve ser encarado, abraçando o que deve ser abraçado, os sentimentos, tudo que acontece, né, com aquela situação, mas estar presente, né, no fim, é estar presente naquilo ali, e não só tapando o sol com a peneira a todo tempo. Sim. E é muito comum as pessoas buscarem a prática de yoga, muitas vezes pensando assim que elas querem mudar quem elas são, ou, né, querem fugir ali de se conhecer, de não de se conhecer, né? Mas assim, elas querem ser outra pessoa, né? E a prática de yoga ela é um encontro com você mesmo. E é por isso que eu sempre falo, assim, para as nossas alunas, não pensa que esse caminho do autoconhecimento, seja com o yoga ou com qualquer outra ferramenta, é lindo, maravilhoso, dourado, brilhante, de flores. Não é assim que funciona. Esses momentos eles vão existir, né? Mas a gente se depara com a nossa própria realidade. E nem sempre vai ser fácil de enfrentar. Ou então é isso, poxa, eu descobri que eu sou assim, eu não queria ser assim. E Sim. você entra em conflitos internos. Eu tenho memórias assim frescas de quando eu comecei a me aprofundar mais em mim, né? De eu me deparar com comportamentos assim que eu não queria ter. E aí eu falava, caramba, eu não quero ser assim. Aí tudo bem, é um trabalho para você conseguir lapidar, né? Coisas, qualidades, mudar padrões que você não gosta, mas não é uma mágica e você não vai transformar a sua essência. Você pode lapidar da melhor forma. Mas é doloroso muitas vezes, né? Nem sempre é algo leve e incrível. Sim, e enquanto a Má falava sobre isso, da gente encarar coisas que são desafiadoras e dolorosas na prática, me veio algumas cenas do retiro mesmo, assim, sabe? Por exemplo, eu ia dar uma prática que eu sabia que era uma prática que ia ter permanência, e tinha uma aluna nossa da comunidade que eu já sei que ela não gosta de permanência. E, e aí, no final da prática, assim, eu abracei ela e falei: ai, desculpa, eu sei que você não gosta, mas enfim, né? É uma experiência. Ela, não, eu gostei, foi tudo Tava bem e tal. aberta, né? Tava receptiva. E, por exemplo, uma outra amiga que foi no retiro e que, quando a gente conversa com ela, a gente percebe a dificuldade da escuta. Ela tá te ouvindo, mas ela já tem 1 milhão de coisas pra te Pra falar. falar. E a gente fez uma roda de conversas Que foi super profunda, né? e a gente não esperava o pessoal ia se abrir tanto, porque foi no primeiro dia. Era pra ser algo de se apresentar, literalmente, né? Sou fulana, conheci o yoga assim, a minha expectativa pra esse final de semana é tal coisa, mas foi pra um lado de realmente abertura de sentimento, Vulnerabilidade. vulnerabilidade, todo mundo se colocar ali na posição de contar, porque todo mundo, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas que vão para um retiro já vão com uma busca, né? De encontro consigo mesmo, de resolver uma situação interna, de estar aberto para o novo. Então acabou indo para um lado que a gente não esperava e foi lindo, né? Foi super profundo, mas É, e eu fiquei olhando pra essa minha amiga, assim, e de como tava difícil, né? Porque, assim,
tinha claramente o momento que você tinha pra falar e o restante você tinha que ouvir. Ouve. Era. Você falava por alguns minutos e você ia escutar todo o restante das pessoas, que eram quase 20 pessoas, falando. Que deu mais de uma hora de Mais de uma hora, escuta. mais de uma hora, desculpa. Então, assim, desafiador, Pra caramba. né? E, e acho que é isso, assim, o refúgio, ele é uma escolha nossa, né? A gente, que muitas vezes o refúgio, assim como a prática de yoga, ele é uma escolha nossa que vai fazer com que a gente se depare com a gente mesmo, né? E com as dificuldades Com que a, surgem. não é fugir, né? Não é fuga. Talvez a fuga é só assim, vou fazer só o que me dá vontade, o hedonismo, né? Assim, aquela coisa, bem escapista, né? Que muitas vezes é perder a consciência, não enfrentar. Outra situação que teve também, teve essa da escuta, a alimentação. Também. Foi desafiador para muitas pessoas. E é tão maluco, né? Porque eu nem esperava, porque é uma coisa que faz tão parte do nosso dia a dia hoje, ter uma alimentação limpa, com mais diversidade de sabores, né? Porque é uma alimentação talvez que saia do óbvio para muita gente. Eu até pensei sobre isso depois. E acabei nem compartilhando com a Kel, tô falando aqui agora. Eu pensei nisso, de como a gente tá assim, às vezes numa bolha tão nossa de quem convive com a gente, que a gente até esquece que para outras pessoas aquilo é algo muito diferente, muito diferente. Eu não imaginava que assim foi um retiro de um final de semana. Sim. Não é tanto tempo assim, mudando os hábitos Não, na verdade é alimentares. bem pouco tempo. É pouco tempo, assim, foram poucas Sim, poucas refeições refeições. se a gente pensa. Não, assim, a gente comeu muito no retiro, gente. Café, almoço, café da tarde e janta. Quando a gente via, já tava na hora Na de hora de comer comer de de novo. novo. Mas assim, é pouco tempo pra galera ter sentido tanto. E eu fiquei refletindo sobre isso também. E como a prática ela sempre vai entrar com esse efeito de limpeza do corpo. E junto da alimentação à base de plantas, gerou ali um reboliço na maioria Sim, dos participantes, que a galera tava literalmente desintoxicando, né? Assim, liberando gases, sim, indo muito ao sim. banheiro, assim, trocando mesmo, né? O que tava ali dentro. Então, foi um final de semana de muita intensidade, de Sim, verdade. sim. E eu acho muito incrível, de verdade, as pessoas que escolhem isso, sabe? De eu quero. Nós tivemos pessoas lá que foram passar o aniversário no retiro sem conhecer ninguém, inclusive sem conhecer nenhuma de nós duas. E eu acho isso, assim, de tanta consciência, sabe? Você falar, eu quero viver isso. Eu tô precisando de um momento meu pra respirar, quero ir pra um lugar diferente, com comida diferente, com pessoas que eu nunca vi. Porque a gente tá muito habituado a estar no conforto, seja alimentar, seja de pessoas, né, que a gente convive. E o que eu acho, assim, muito interessante de ser observado nessa pauta de fuga, o refúgio, é tentar levar a consciência realmente pro dia a dia. O que hábitos que eu tenho, ou então que atitudes que eu tomo por impulso, no sentido de quero camuflar algo, quero fugir de algo, e que atitudes que eu tomo pensando que é isso mesmo que eu quero, com consciência. Uhum. E às vezes a gente toma até um susto assim, né? Você fala, cara, eu tô só ali no fluxo, não tô parando e pensando. E eu também tenho várias situações na minha vida assim que eu tomei, não é porque eu queria, era porque eu queria sair de um outro lugar. Então, assim, pra sair daqui, eu vou pra ali. Pra sair dali, eu vou pra lá. Mas não pensando, tá, eu não quero estar aqui, então pra onde eu quero estar? Que atitude que eu vou tomar pra sair dali? E não agarrar a primeira coisa que vem pela frente só pra se livrar de uma situação. Uhum. E isso, assim, claro, a gente fala de situações grandes, mas até mesmo coisas Pequenas. pequenas, pequenas também. Eu penso assim, por exemplo, numa fase da minha vida que eu tava com a energia mais baixa, acho que numa fase quase que numa situação depressiva mesmo, né? É,
eu dormia pra não viver, sabe? Não era que eu tava Com sono. dormindo pra descansar, eu tava dormindo pra não ter que lidar com preciso ir fazer comida, depois eu vou precisar limpar a Não, tem que cozinha. tomar escolhas, atitudes, né? Assim, dormia pra não sentir fome, pra não precisar comer, pra não precisar Escolher nada, fazer fazer nada. nada, sabe? E, e é diferente, né? Quando você fala assim, não, eu tô cansada. Porque se eu vou deitar pra dormir, né? Não pra fugir de algo, É, pra passar o tempo. e o celular também, né, Ma? A rede social, assim, pra que eu tô abrindo a rede social Sim, nesse momento? sim. A rede Ah, social é algo assim muito complexo, né? Que é fuga de muita coisa. Muita coisa. Assim, na verdade, acho que grande parte das pessoas são viciadas hoje, em primeiro ponto, né? Antes de ir pra um lugar mais profundo, é um vício. Quantas vezes a gente não se pega só acendendo o celular? Não tem nada pra tu olhar lá. Tu tá com teus amigos, tu vai lá. É um hábito, você nem quer saber qual oração. Você, inclusive, se você faz assim, alguém te pergunta qual oração, você nem sabe. Porque você não tava focada ali, é só o hábito. Mas realmente é uma fuga, principalmente de fugir da própria vida, né? De, às vezes, é uma infelicidade, sei lá, algum ponto da vida, e você fica ali consumindo, talvez, a vida dos outros, camuflando a sua. Isso é muito maluco, mas isso é muito verdade. é. Mas no final tudo acaba indo pra esse ponto da consciência, né? Tudo. Do o porquê que eu tô fazendo isso, por que eu tô escolhendo isso e o que que eu quero escolher, né? Eu tô aqui no piloto automático ou eu respiro fundo, oxigênio, dou uma oxigenada na mente, olho pro que tá realmente na minha frente e falo, o que que eu quero fazer, né? Essa pergunta, eu falo isso bastante nas aulas, que você se perguntar o que você realmente deseja, o que que eu quero pro dia de hoje, né? Traz muita consciência e uma atitude de escolha. E eu acho que no final das contas, a diferença da fuga e do refúgio é isso, que o Sim. refúgio, ele é uma escolha e a fuga é uma não escolha. Não, e isso da rede social que você falou, um exemplo assim recente que eu decidi. Eu não tenho hábito, já não tenho, nunca tive mesmo, de ficar vendo a vida dos outros na internet, de ficar vendo stories, ficar vendo, ai, domingo de manhã, acorda, tu fica lá vendo os rolês de sábado à noite das pessoas, né? Fulano tava na balada, tava no bar, eu nunca tive esse hábito, até porque eu nem tenho tempo. Mas não é uma coisa que eu sei que muitas pessoas têm esse hábito. E não é uma crítica, tudo bem, é um hábito, se é bom ou ruim, como ele vai ressoar, né? Aí é outros 500. E eu segui algumas páginas de coisas engraçadas, porque quando eu tô na internet, eu sou uma pessoa que defende muito a internet, porque se você sabe usar a seu favor, é uma infinidade de coisas incríveis pra aprender, né? A gente, quando sabe usar, óbvio, tem muito conteúdo bom. Mas eu seguia páginas assim de humor, porque, claro, eu também adoro ver meme, né? Dar umas risadas e tal. E aí um dia, nossa, tava chegando pra mim muita coisa do Big Brother na época. E eu não gosto, eu não assisto, eu não tenho hábito, não gosto de assistir. E aí eu ficava sabendo de tudo do Big Brother, sem nem assistir o Big Brother. Por quê? Uma página que eu seguia que era de humor na época do programa Só só fala fala disso. disso. Nossa, aquilo começou a me incomodar tanto. Porque aí você, sem querer, você vai criando interesse. Tu fala, nossa, fulana fez isso. Aí tu abre de novo, aí uma continuidade na história. E aí quando eu vi, eu tava emaranhada naquela história, tendo interesse naquela história que nem era do fundo do meu interesse, mas tava me despertando curiosidade. Uhum. Aí eu parei, falei, cara, eu não quero saber disso. Dei um follow em todas as páginas que eu seguia, que eu percebi que não me acrescentava nada. Continuei seguindo algumas de coisa engraçada que eu acho legal, mas eram muitas páginas que, assim, quando eu ia perceber, eu tava aquele limbo da internet, né? Que Uhum. uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Aí parei e falei, quer saber? Não vou seguir mais essas páginas. Parei de seguir tudo. Fui lá vendo, não, deixei uma outra. No dia seguinte, tudo era diferente. Não sabia mais de nada, realmente que não me interessava, e aquele tempo que eu tava perdendo ali, tava sendo útil pra outra coisa. Foi uma escolha. Porque eu já não tinha internet como uma fuga nesse sentido. Parei, coloquei a mão na consciência e falei, tá, não é do meu interesse.
Se eu não tivesse a consciência ali naquele momento, talvez até hoje eu estaria lá vendo coisas de Big Brother, depois ia mudar o assunto, e realmente não era interessante pra mim. Então, estar consciente foi é uma escolha boba, né? Não é algo, nossa, grandioso, uma decisão da minha vida, mas que trouxe outras coisas diferentes pra mim. Com Então, certeza, ganho de tempo. com certeza ganho de tempo. E aí, com esse tempo, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou descansar, se for o caso. Porque ficar no celular assim não é descanso, Não é? né? Inclusive vai atrapalhar o sono, aquelas mil coisas que a gente já sabe o impacto da tela. E não só da tela, né? Mas essa questão dos hormônios, né? Que é comprovado, você fica ali, dopamina o tempo todo, tal. Você já acorda e não é consciente isso, né? Você não acorda e fala, vou abrir um Instagram e vou aqui liberar hormônios que vão atrapalhar a minha vida. Não! É inconsciente isso, mas atrapalha muito, muito. E quando você se coloca no lugar de presença, você consegue falar: opa, será que isso aqui é um excesso? Será que isso aqui é uma fuga? Ah, mas é fuga de quê? Será que eu não tô querendo ficar sozinha na minha própria casa e eu vou ficar no celular? Será que eu tive uma briga hoje com o meu chefe e é onde eu vou destilar o meu ódio? Então a gente precisa entender, né? Claro que a gente. Tudo bem ter momentos, né, com coisas. Ver piadas na internet, ver memes, mas entender se realmente é uma escolha ou uma fuga. Eu acho que. Eu vou dar uma amarrada agora e até puxar uma coisa que a Má falou num episódio. Eu acho que foi no episódio passado. A Má vai me ajudar a lembrar. Mas muitas pessoas buscam o yoga como uma fuga. E às vezes elas ficam viciadas no yoga como aquele anestésico. Lembra que você falou isso num episódio? Que você falou assim: ah, eu tava usando as ferramentas do yoga que me acalmavam de alguma forma, mas para engolir situações e não lidar com elas. Sim. Então, muitas pessoas acabam buscando a prática de yoga, sim, para fugir às vezes de si mesmas, porque querem virar outra pessoa. Ah, se inspiram na Marcela e aí querem mudar quem elas são em vez de conhecer quem elas são, né? E aprender técnicas que vão, assim, dar uma anestesiada, né? Nas questões do dia. E quando eu e a Má, a gente defende muito essa bandeira do yoga da vida real, de tipo, beleza, essas ferramentas aqui que a gente tá ensinando no retiro, raspar a língua, fazer um silêncio pela manhã, uma prática, enfim, uma alimentação, né? A escuta. Essas ferramentas você vai levar para o seu dia para você encarar. Porque o yoga, para nós, ele é refúgio. Um lugar que você escolhe acessar para se reabastecer, para aprender ferramentas, mas para voltar, igual Shiva voltava lá das montanhas, com consciência, com discernimento, com novos braços, novas armas e Bora. dava uma conclusão ali naquela situação que estava rolando no mundo. Porque era isso. Toda vez que ele fugia, se ausentava, o caos acontecia ali no mundo. Um Asura vinha e causava, aí ele voltava e aí resolvia. Então, quando a consciência ela foge, o caos se instala, porque a gente não escolhe, porque ela fugiu. Agora, quando a consciência ela se refugia um pouco para buscar clareza e volta com a potência toda, aí as resoluções começam. Tudo muda, tudo muda. Então, pra gente, a prática de yoga, ela não é fuga, ela não é negação de quem nós somos. E realmente, isso que você falou, eu acho que foi no último episódio. Eu só tive essa percepção porque eu estava consciente. Então, por muito tempo, eu achava que o yoga me ajudava no sentido de, eu tô destilando as coisas que eu sinto. E na verdade, não. Eu tava tentando diluir sentimentos que não teriam que ser diluídos, eles tinham que ser encarados, situações que tinham que ser encaradas. Então, assim, eu às vezes deixava de falar algo que eu pensava porque, eu vou falar, vou debater, então eu vou praticar. Porque aquilo se desfazia. Eu tinha essa sensação. Um acúmulo de coisas, e aí na prática parecia que tudo ia saindo, ia ficando leve, zerei. De novo. Estudava um monte de coisa, não, deixa quieto, não vou enfrentar isso. Ia na prática. E aí um dia eu parei e pensei, cara, eu acho que isso não é o caminho certo. Eu não tô praticando yoga, e uma amiga também, uma vez numa conversa, me falou isso.
Meu, mas você não pode ficar diluindo tudo da sua vida na prática. Diluindo, assim, coisas que não poderiam ser diluídas, né? Situações que eu tinha que enfrentar, ou coisas que eu tinha que falar, debates que tinham que acontecer, porque aí é como se eu estivesse me anulando perante muitas coisas. E aí eu falei, opa, é verdade, eu tenho que enxergar o yoga de uma outra forma, e não como forma de anular, né, coisas. E aí foi quando eu entendi o yoga como um refúgio e não como uma fuga. É, acho, acho que é isso. Nossa, mas é um assunto. É complexo, né? É É, complexo, mas se a gente puder, né, dar uma dica aqui pra você que tá nos ouvindo, tentar trazer consciência pra tudo aquilo que você faz na vida, sabe? Desde escolher algo mais profundo, né? Uma decisão realmente que vai impactar de uma forma muito importante na sua vida, até nas pequenas coisas. Então, hoje eu quero comer um monte de coisa porque eu realmente quero comer isso, ou então uma coisa outra, assim, é até mais simples. Quantidade de comida. Quantas vezes a gente uhum, não faz isso, né? Sei lá, vou sim, comer já tá satisfeita, aí você tá lá. Às vezes isso é uma fuga, né? sim. E é uma coisa que acontece muito E com todo mundo. às vezes ainda é pra mim, eu confesso. Eu também. E daí você Sabe? fala, cara, pra que eu fiz isso? E eu já li que é uma vontade de você se sentir repleto, cheio, sabe? E não é a comida que vai encher muitos espaços, né? É, Inclusive, praticamente todos os espaços não é a comida que vai trazer essa satisfação, sim. mas é uma busca por algo, né? Um preenchimento de algo. E a gente só entende isso quando está consciente. Então, nós sempre, né, vendemos o nosso peixe porque a gente reconhece, né, o yoga realmente como uma ferramenta de trabalhar a expansão da consciência e conseguir se colocar à frente das próprias escolhas, né? Sim. E isso não significa que é uma mágica, isso é um processo e como a Kel falou aqui agora, ainda hoje a gente passa por situações que você fala, opa, acho que isso aqui não precisava ter sido assim. E trabalhar realmente mais presença nas próprias escolhas, porque isso transforma muito a vida, né? Sim. E eu acho que quando você escolhe conscientemente, você assume ali a sua responsa pelos seus atos, sabe? Então, pra mim, por exemplo, nossa, tô numa semana pegada de trabalho, lá, 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 mas eu precisava distrair. Putz, eu vou lá dançar um forró, eu vou dormir pouco, é uma É uma escolha. escolha. Mas eu vou dormir menos, né? Mas é uma escolha. Eu vou lá, vou dançar, vou É uma extravasar escolha que vai valer a energia. pena pra você naquele momento. E tem vezes que eu falo, puta, não devia ter feito, mas fiz. Agora, Arque com as vamos assumir o BO. consequências, E aí, sim, numa sim. próxima, você já testou ali e fala, putz, não. Não, Acho e que até agora. isso é consciência, você conseguir colocar que foi uma escolha sua, que as consequências vão acontecer e que agora você vai lidar com elas. Você não vai terceirizar, né, o BO. Ah, é porque fulano me obrigou a ir, agora eu tô com sono, não consigo trabalhar. Não, eu escolhi estar Sim, lá. Foi sim, consciente. Então, sim. trabalhem. Levar consciência, né, para tudo que vocês fazem na vida. É um processo, mas é muito satisfatório, eu acho, quando você consegue perceber que você que tá ali, né? Aham. E nada tá interferindo nas suas escolhas e nem as emoções mesmo, né? Que muita gente deixa se levar pelas emoções. A gente gosta de passar lição de casa. Faz uma listinha assim, olha, daquilo que você costuma te fazer bem, aqueles hábitos, e tenta separar em duas colunas. O que, que você acha que é refúgio, né? Que é uma escolha que te reabastece de alguma forma, que cuida de você mesmo, e o que, que é fuga. E aí tenta diminuir as É uma fugas. super tarefa, essa aí vou fazer também. É muito bom esse exercício. E é isso! É isso. Mais um! Bom, sigam, né, nas nossas Sanga redes Yoga sociais. Oficial. Mandem perguntas que a gente adora, Se você tá no interajam. YouTube, se inscreve no canal. Compartilhe o conteúdo, porque esse é um assunto muito valioso, né? Que a gente quer muito levar para as pessoas. Então, compartilha com uma amiga, com um familiar, que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E continue nos seguindo, que em breve mais episódios por aqui. É isso. Namastê! Namastê! Namastê!